Boa noite a todos. Eu estou fazendo uma live hoje um pouco diferente. Eu estou fazendo aqui na minha casa, porque hoje, por conta das exigências sanitárias, não houve culto público na nossa igreja. Então, eu estou fazendo essa live aqui com uma mensagem que eu preparei e espero que dê tudo certo. Eu vou cantar uma música que tem um pouco a ver com o tema da mensagem de hoje, e é o número 176, 176 do cantor cristão. Ela se chama Tempo de Ser Santo. Tempo de ser santo, tu deves tomar, viver com teu mestre, seu livro estudar, andar com seu povo e aos fracos valer as bênçãos celestes. Tempo de ser puro, tu deves achar, só sempre orando, com Cristo ficar, teus olhos bem fitos, em Deus sempre ter, na sua conduta, seu poder. Tempo de ser forte, tu deves buscar, o mestre seguindo, por onde guiar, no gozo ou tristeza, sempre obedecer, jamais te esquecer. Tempo de ser útil, tu deves guardar, muito calmo nas lutas, em Deus confiar, socorre os aflitos, repleto de amor, os passos seguindo do teu Salvador. Amém. Se você está com a sua Bíblia, então abre comigo em Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 12 até 18. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim também vós, pela mesma razão, alegrai-vos
e congratulai-vos comigo. Vamos orar? Senhor, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos por nos dar esse momento, essa oportunidade de podermos falar contigo e também uns com os outros através das redes de computadores. Obrigado, Deus, por essa tecnologia que nos ajuda e que torna possível que a Tua Palavra possa alcançar mais pessoas e que o Senhor esteja abençoando, Deus, esse estudo, essa meditação, que Tu possa, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nos dar sabedoria, nos dar força, nos dar a Tua paz e a alegria que só o Teu Espírito pode nos proporcionar. Obrigado pelo nosso Senhor Jesus, que morreu por nós, que derramou seu sangue para nos purificar, para nos salvar, e arrependido, Senhor, dos nossos pecados, nós chegamos ao Senhor buscando a Tua presença e assim o Senhor nos dá a salvação e que o Senhor possa nos ajudar a desenvolver esta salvação com temor, com tremor e nesse momento, Senhor, que vamos ler, meditar na Tua Palavra, que o Teu Espírito também esteja falando tanto no meu coração quanto no coração de todos que vão ouvir. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Preservação da palavra da vida. É isso que nós entendemos aqui nesse parágrafo de Filipenses como o tema principal, como um possível título para este parágrafo. Eu vi num site do Instituto Nacional do Ambiente, lá do Rio de Janeiro, o sigla é INEA, uma notícia que diz assim, eu vou ler um pouquinho aqui. O Parque Estadual da Serra da Tiririca, unidade de conservação administrada pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, realizou na enseada do Bananal, em Niterói, na última semana, isso foi em 2021, esta notícia aqui, deixa eu confirmar, 7 de maio de 2021, então está falando dessa data, foi no ano passado, né? Então nessa data aí, eles realizaram a coleta e o plantio de 600 sementes e 2 mudas de uma árvore chamada guarajuba. É uma espécie que está quase em extinção, ela não é avistada por 73 anos. Já pensou? Faz 73 anos que alguém não avista uma árvore como essa, que era muito farta ali na Mata Atlântica, ali no Rio de Janeiro. Então continua dizendo aqui a notícia que a guarajuba é uma árvore de grande porte, com troncos largos na base e mais finos na parte superior. E ocorre apenas no estado do Rio de Janeiro, ou seja, é uma espécie endêmica fluminense. E aí o secretário do Ambiente, lá o Tiago Pampolha, ele diz que no nosso estado, o nosso estado é rico em biodiversidade e ações como essas são fundamentais para a preservação dessas espécies. Então é isso que ele afirma. Por que eu estou dizendo isso? É porque em vários momentos na Bíblia, a palavra de Deus é comparada a uma semente. E se essa semente, que é a palavra de Deus, ela for acolhida num solo fértil, ela vai dar frutos, e o nosso coração, então, ele pode ser um solo fértil para receber essa semente e frutificar para Deus. E nesse parágrafo de Filipenses que nós acabamos de ler, de Filipenses 2, de 12 a 18, a gente é exortado a preservar essa semente, apresentada aqui como a palavra da vida. Então, baseados nesse texto, a gente pode afirmar que
a preservação da palavra da vida, ela requer desenvolvimento, boa vontade e alegria. Então, o primeiro requisito, para que a gente faça bem a nossa parte nessa preservação da palavra da vida, é o desenvolvimento da salvação. Esse é o primeiro requisito. A gente encontra essa ideia nos versículos 12 e 13, que diz, eu vou ler novamente: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então esse é o primeiro requisito, é o desenvolvimento, para a gente poder colaborar e para a gente poder contribuir para a preservação da palavra da vida. A gente sabe pela palavra de Deus, pelo contexto na Bíblia, que a salvação ela vem do Senhor, ela é concedida àqueles que creem de forma gratuita. A salvação vem pela graça de Deus, né? É um dom de Deus. E ali em Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz que, 9 e 10, diz que não vem por obras, para que ninguém se glorie. Então, ele é totalmente de Deus. Nós somos salvos, se somos salvos pela graça de Deus e nada mais. Não tem obras aí, para que ninguém se glorie. Embora, continuando no versículo 10, lá de Efésios 2, diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, apesar de ser a salvação de graça, nós temos a obrigação de fazer boas obras, porque nós fomos salvos para isso, né? Ele nos salvou para as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nela. Então, existe uma parte que nós fazemos na salvação, não para ganhar a salvação, mas porque somos salvos. Tem uns versículos na Bíblia que dão a ideia de que mesmo que a salvação nos seja dada gratuitamente pela misericórdia de Deus, assim mesmo nessa condição que nós temos de eleitos de Deus, nós temos a responsabilidade e o privilégio de desenvolver essa salvação. Por exemplo, em 1 Pedro 4,3 diz que basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Em Romanos 13,11 diz: e digo a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, por que o Paulo fala assim que a nossa salvação está perto? Sendo que Jesus diz que aquele que, João 3,24, 5,24, que diz, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A salvação é dada aí como garantida. Mas só que essa salvação, na verdade, ela não aconteceu ainda. Eu posso dizer, eu sou salvo porque eu creio em Cristo, eu creio que Ele morreu por mim, eu entreguei minha vida a Ele, mas a salvação ainda não aconteceu. Eu já estou garantido, eu estou selado com o Espírito Santo, mas a salvação mesmo vai se completar quando nós estivermos no céu, estivermos na presença de Deus, quando tivermos o corpo glorificado, quando estivermos no céu. Então, é por isso que ele diz, né? A salvação agora está mais perto do que quando no princípio cremos. Então, a gente ainda tem que fazer muita coisa, não para ganhar a salvação, porque a salvação pertence somente ao Senhor. É Ele que nos dá, se Ele quiser nos dar. E por isso que nós temos que nos entregar a Ele e buscá-lo para demonstrar a nossa fé. E
mas assim mesmo ainda precisamos fazer alguma coisa em gratidão e porque nós fomos salvos para isso. Em 2 Timóteo 3,15 também, ele fala para o Timóteo, Paulo fala para o Timóteo, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, entendeu? Então as Escrituras elas vão tornar o Timóteo sábio para a salvação. Nós somos salvos, então precisamos desenvolver isso. É isso que essa ideia que a Bíblia nos dá. Num site chamado Fides Reformata, eu peguei um artigo que cita o teólogo J.I. Packer e diz assim, um trecho desse artigo que o Packer está falando. Um líder muito conhecido disse que o cristianismo na América do Norte tem 4.800 quilômetros de extensão e apenas 1,5 centímetro de profundidade. Então, olha só, né? 4.800 quilômetros de extensão, mas apenas 1,5 centímetro de profundidade. Ou seja, ele está dizendo de uma forma engraçada aí, né? Que todo o país dos Estados Unidos, segundo ele, é convertido, entre aspas, né? É cristão, mas só que a profundidade é só 1,5 centímetro, né? Então, não há profundidade. Essa é a crítica que ele faz ali para o povo dos Estados Unidos. E a gente pode dizer isso, por que não, também do Brasil. O Brasil é um país cristão, mas quando a gente fala cristão, a gente sabe que a maioria da população, né, se declara cristã, mas o cristianismo é algo muito mais profundo do que a gente vê aí as pessoas praticando. Então, ele ainda fala nesse artigo que existe um outro teólogo chamado Kiswick, que ensinava que existem duas salvações distintas, separadas uma da outra. A primeira é a salvação da culpa do pecado e a outra do poder do pecado, ou seja, quando nós somos salvos da culpa do pecado. Então, o pecado já não vai mais nos condenar. Mas ainda precisamos ser salvos da presença do pecado e isso depende, então, de nós. Mas o Packer está criticando essa posição dele, está dizendo que, na verdade, isso que deu origem à teoria do crente carnal não existe, segundo ele. Que o crente ele não pode ser carnal, ele tem que ser realmente, pode ser, é claro que nós pecamos, nós vamos pecar, e isso só vai acabar quando nós morrermos, ou quando Jesus nos levar, quando tivermos um corpo glorificado, mas o crente não vive pecando, é isso que João diz, né? É que o crente, o verdadeiro Filho de Deus, ele não vive pecando. Outro site chamado Got Questions, ele diz assim, é importante entender que mesmo que um cristão pode ser durante algum tempo carnal, um cristão verdadeiro não vai permanecer carnal muito tempo. Alguns têm abusado da ideia de cristão carnal ao dizer que é possível que pessoas tenham fé genuína em Cristo e vivam o resto de suas vidas de uma forma completamente mundana, sem evidência qualquer de serem nascidos de novo, ou uma nova criatura, como diz lá em 2 Coríntios 5,17. Tal ideia, continua dizendo o site, não tem nada de bíblico. Tiago 2 deixa bastante claro que a fé genuína vai sempre resultar em obras. Então, é o cuidado que a gente tem que saber aí, que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Então, isso é um requisito necessário para que nós preservemos a palavra da vida. Então, a gente precisa entender, né, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a palavra de Deus diz que então tudo o que é necessário vai ser acrescentado, e se a gente não buscar isso, se a gente não buscar o nosso desenvolvimento, a gente vai ficar sempre como um crente
como um filho imaturo, que sempre dá trabalho para os pais, né? Um filho que nunca amadurece, que os pais estão sempre aí correndo atrás, né, com dor de cabeça, e nós não queremos ser assim para com Deus. Nós queremos ser filhos amados de Deus, né? Queremos viver para Deus. Então nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Então esse é o primeiro requisito para preservar a palavra da vida. O segundo requisito a gente encontra nos versículos 14 a 16, que diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, o segundo requisito aqui eu chamei de boa vontade. Então, nós precisamos, como crentes, ter boa vontade para que nós possamos contribuir para a preservação da palavra da vida. Assim como Deus tem boa vontade para conosco, como diz o texto aqui, nós também devemos ter boa vontade para com Deus e para com o próximo. E a gente não deve andar em murmurações e nem contendas, como está dizendo aqui. Os primeiros crentes na igreja de Jerusalém, eles já tinham que aprender cedo, logo no começo da igreja, a lidar com esse problema de murmurações e contendas. Lá em Atos 6:1, diz que naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas desses estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, logo no comecinho da igreja já teve ali aquele problema ali, que precisou ser cuidado pelos apóstolos, aí que eles elegeram aqueles diáconos, o Estevão estava entre eles. Então, se nós aprendemos a praticar boa vontade, a evitar essas contendas e murmurações, ou seja, tendo boa vontade, então muitos desses problemas que aconteceram lá na igreja primitiva e que acontecem na nossa igreja, a gente sabe disso, eles vão ser solucionados com boa vontade. E nós vamos nos tornar pessoas melhores. Vai ser bom para nós mesmos, diante de Deus, para a nossa própria vida pessoal, se nós aprendermos a ter boa vontade. Os pastores precisam ter boa vontade. Ali em 1 Pedro 5:2, o Pedro dá um conselho lá para os presbíteros como ele, e diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Então, os pastores precisam. Mas esse exercício de encarar situações que acontecem na vida, situações adversas, esse exercício é válido também para todos os crentes, não só para pastores, não só para líderes, mas para todos nós, para todos os crentes. Tem umas passagens da Bíblia que fala de boa vontade. Uma delas está lá em Provérbios 14:9. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Então, os retos, eles têm boa vontade, mas os loucos, ao contrário, eles zombam do pecado. Então, o contrário de ter boa vontade é você zombar do pecado. 2 Coríntios 12:9 diz, Paulo está contando a sua experiência de quando ele pediu para Deus tirar dele um espinho na carne que o estava atormentando. Então ele disse que a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então precisava boa vontade para ele se gloriar nas fraquezas, se gloriar naquele espinho na carne que estava
atormentando tanto o Paulo que ele pediu a Deus várias vezes para Deus tirar dele, mas Deus disse, não, a minha graça te basta. E Paulo disse que Deus fez isso para que ele não se gloriasse, não se ficasse orgulhoso das revelações que ele tinha recebido. E continuando aí em 2 Coríntios 12, no versículo 15, ele fala ainda, eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Paulo está falando ali com os coríntios como seus filhos amados, dizendo ali, né, que o quanto eles de boa vontade gastavam a sua vida e ainda ia gastar mais, né? Ele estava até reclamando que parece que eles estavam amando mais aqueles que enganavam os coríntios do que o próprio Paulo que falava a verdade. Também em Efésios 6:7, ele aconselha os efésios servindo, diz assim, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não a homens. Ele está falando para os servos, né, servir os escravos, né, porque existiam muitos escravos naquela época, e ele diz assim, olha, se você se converteu sendo escravo, não se preocupe, continua como escravo. Se você tiver a oportunidade de se libertar, você se liberta. Se não, continua no jeito que você está, mas glorifica o Senhor, né, o Pai Celeste, servindo o seu Senhor, o dono, né, do escravo, como se estivesse servindo a Deus e não aos homens. Então, isso é boa vontade, precisa boa vontade. Então, encarando a vida cristã assim, com boa vontade, a gente sendo zeloso em andar nos retos caminhos, mesmo que a gente esteja passando aí por, esteja no meio de uma geração que enxerga isso como se fosse uma coisa do outro mundo, porque hoje em dia você servir a Deus, você andar retamente em santidade para as pessoas em redor é como se fosse uma coisa do outro mundo. Como diz lá em 1 Pedro 4, de 2 a 4, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Então, a gente está numa geração corrupta e perversa, mas nós precisamos ser diferentes, precisamos andar com boa vontade, sendo zelosos aí da santidade. E a boa vontade também vai nos levar a sermos sinceros, como diz o texto aí de Filipenses. A palavra grega que foi traduzida aqui para sinceros, ela também foi usada em outros trechos, e nesses outros trechos ela foi traduzida como simples ou símplices. Por exemplo, em Mateus 10:16, Jesus fala para os discípulos, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, esse simples é a mesma palavra que foi traduzida por sinceros aqui no Filipenses que nós lemos. Então, simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Olha só como que a gente tem que andar no mundo, né? E Romanos 16:19, Paulo usa quase as mesmas palavras, só que ele fala um pouco diferente. A mesma ideia, só que falando um pouco diferente. Ele diz, pois a vossa obediência é conhecida de todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Entendeu? Então, devemos ser sábios, devemos saber muitas coisas e ser muito espertos para fazer bem, mas quanto ao mal, nós devemos ser simples, né? Não devemos ter malícia. Então, muitos falam que é bom ter malícia, mas aqui está dizendo o contrário, que não devemos ter malícia, devemos ser simples para o mal, de forma que nós nem vamos conhecer o mal.
E ainda diz, né, no texto, que nós somos luzeiros, né? Ser luzeiro significa que não dá para a gente se esconder. Se você vive realmente como um cristão, zeloso, desenvolvendo a sua salvação, tendo boa vontade, não vai ter como se esconder. As pessoas vão notar pelas suas atitudes que você é de Cristo, que você pertence a Cristo. Se nós fizermos bem, então, essa nossa parte, tendo boa vontade e vivemos de forma irrepreensível no meio dessa geração corrupta, geração cheia de injustiça e perversidade, a gente vai contribuir para a preservação da vida. É essa ideia que nos dá o texto. E o terceiro requisito que nós encontramos aqui estão nos versículos 17 e 18, que é a alegria. Eu vou ler novamente os versículos 17 e 18. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então esse é o terceiro requisito, a alegria. Se a gente praticar isso, se a gente conseguir ter alegria, né, às vezes precisando ter um esforço para esta alegria, então a gente vai colaborar, a gente vai contribuir para a preservação da palavra da vida. Paulo se alegrava porque ele era útil, quando ele se sentia útil na obra de Deus. E ele falava que queria muito que os seus esforços não fossem em vão. Então, quando ele via que os esforços não eram em vão, ele se alegrava. E, de fato, Paulo, o trabalho dele não foi em vão. Ele plantou muitas igrejas, essas igrejas se tornaram autônomas e se transformaram em propagadoras do Evangelho também. Então, ele diz assim, aqui, né, no Filipenses, que mesmo que ele tivesse que ser como uma libação, ou seja, aquele líquido que se jogava em cima do sacrifício, né, ou o próprio sangue, né, que se jogava ali no altar. Então ele está usando essa figura dizendo, mesmo que eu seja então sacrificado no altar da vossa fé, ou seja, mesmo que os filipenses, para que eles oferecessem a Deus um sacrifício agradável, Paulo precisasse ser sacrificado, mesmo assim ele se alegrava. Olha só que coisa forte que ele diz. Como que alguém pode se alegrar por ser sacrificado dessa forma? Mas ele diz que valeria a pena, né? Porque então ele ia ver que se eles estivessem vivendo realmente a vida cristã, preservando a palavra da vida, então valeria a pena, mesmo que ele tivesse que ser sacrificado. De fato, ele foi morto pouco tempo depois de escrever essa carta, porque ele estava preso quando escreveu essa carta, e pouco tempo depois ele foi condenado e foi morto. Então isso para ele era ele ser como se ele estivesse sendo oferecido como libação no altar de Deus, para que a fé dos filipenses e de nós que lemos também esta palavra de Deus e que buscamos preservar a palavra da vida. Então tudo isso foi no sacrifício de Paulo também, porque Paulo imitou o nosso Senhor Jesus Cristo nisto, né? Porque Jesus deu a sua vida por nós e disse que nós deveríamos também dar a nossa vida pelos irmãos. E Paulo fez isso literalmente. Então nós devemos seguir esse exemplo também de Paulo e nos alegrarmos sempre. Existem bons motivos para a gente se alegrar. Na Bíblia tem umas passagens que falam de bons motivos para a gente se alegrar. Por exemplo, quando uma ovelha perdida é recuperada. Olha só, Lucas 15:6, a parábola da ovelha perdida. E indo para casa, né, ele está no finalzinho aí da parábola da ovelha perdida, Lucas 15:6, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então quem foi buscar se alegrou e os outros também se alegraram. Então quando a gente vê alguém se convertendo, alguém voltando para Deus, é um motivo de grande alegria para nós.
quando algum dos irmãos é honrado. Nós tivemos aqui alguns irmãos se formando, conseguindo aí o seu grau de bacharel, vários irmãos, né, nesta semana, postando fotos aí no Facebook, né, se alegrando, e nós nos alegramos com eles também. Quando alguém é honrado, quando alguém consegue vitórias, né, consegue boas coisas, nós somos uma família, então nós nos alegramos. Então em 1 Coríntios 12, 26, diz assim: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. Então ele fala assim do corpo de Cristo, né, que todos se alegram quando alguém tem sucesso em alguma coisa. Alegramos-nos também quando, né, um motivo de grande alegria, quando a verdade prevalece sobre a injustiça, quando a gente vê que Deus fez com que a verdade prevalecesse. Em 1 Coríntios 13, 6, diz que o amor, ele não se alegra com a injustiça, mas se regozija-se com a verdade. Mas a nossa alegria, ela não depende somente de nós termos bons motivos. A gente deve também, muitas vezes, fazer um grande esforço para nos alegrarmos. Quando as coisas aparentemente não vão bem, a gente precisa se esforçar para a gente se alegrar. Mas a Bíblia diz que também a gente deve se alegrar. Na história do Antigo Testamento, quando o povo de Israel voltou do cativeiro babilônico, então, se você já leu essa passagem, você deve se lembrar de Neemias e Esdras, que voltaram, né, para construir o templo, para construir os muros de Jerusalém. Então voltou um povo de Babilônia, quando o Ciro, o rei da Pérsia, ele dominou a Babilônia, então ele liberou para que Israel voltasse para a sua terra. Quem quisesse podia voltar. Muitos não quiseram voltar porque estavam gostando da Babilônia, mas os que voltaram fizeram boas coisas, né, agradaram a Deus. E então, num determinado momento, o povo estava reunido ali em Jerusalém, bem em frente, numa praça bem em frente ali onde era o glorioso templo construído por Salomão, aquele templo enorme, glorioso, que tinha sido totalmente destruído, estava em ruínas, quando Babilônia levou Israel para o cativeiro, que ficou 70 anos lá no cativeiro. Então eles estavam voltando, e sobre essas ruínas do glorioso templo de Salomão, eles construíram um outro templo, mas só que bem modesto, uma construção aí bem simples, né? Era tudo que eles podiam fazer naquele momento. Então eles estavam ali, o povo reunidos, comemorando que estavam ali, e aconteceu num momento que os levitas, todo o povo reunido ali na praça, eles colocaram um palanque ali, um púlpito, né, uma plataforma, e os levitas então leram as escrituras e explicaram para o povo. Então eles fizeram uma pregação de todas as escrituras que eles tinham e ficaram lá o dia inteiro explicando o significado, e o povo ele começou a chorar, o povo começou a cair em pranto. Provavelmente, principalmente os mais velhos, reconheceram que eles estavam naquela situação precária, daquele templo glorioso para aquele templo simples, daquela vida simples, dependendo ainda do rei da Pérsia, escravos ali, mas com uma certa liberdade que Deus deu. Então eles estavam bem ali, mas só que se fosse se lembrar do passado glorioso, então eles viram que a situação deles estava bem precária e sabiam que isso aconteceu por causa do seu pecado. Quem sabe eles se lembraram ali do seu pecado, de não ter valorizado as bênçãos de Deus, que Deus tinha dado no passado, quando eles foram lá para a Terra Prometida. Então, no tempo do rei Davi, no tempo do rei Salomão, e depois a gente viu que cada vez mais eles foram decaindo por causa do pecado. Então eles começaram a chorar quando leram as escrituras foram explicadas para eles, caíram em grande pranto. Mas olha só o que Neemias e Esdras falaram para o povo.
Isso está em Neemias 8, eu não marquei a referência aqui, mas é Neemias 8, 9 e 10. Diz assim: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, é daí que a gente tirou aquela musiquinha, né? Alegria do Senhor, a nossa força é. Então, a alegria do Senhor é a nossa força, reconheceram o seu pecado, se arrependeram, mas não era para se entristecer, porque Deus estava dando para eles ali a oportunidade de se arrepender. Olha só que coisa boa, né? E aí se tornou realmente um motivo de alegria, mas precisava de um esforço muito grande para se alegrar, não é? E muitas vezes nós passamos por coisas assim também. E a gente tem também aquelas clássicas palavras do Abacuque, no capítulo 3 de Abacuque, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então é daí que a gente tirou aquela música, né? Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor, e assim por diante, né? Então, se a gente conseguir fazer isso realmente, praticar isso, a gente vai estar contribuindo para a preservação da palavra da vida, nos alegrando no Senhor, nos momentos bons, nos momentos ruins também, sabendo que o Senhor, a gente costuma dizer, Deus está no controle. E a gente passa por muitas tribulações, mas se a gente fica firme, desenvolvendo a nossa salvação, esqueci aqui o segundo, desenvolvendo a nossa salvação, o segundo requisito é tendo boa vontade, tendo boa vontade e com alegria, né, buscando a alegria do Senhor. Então nós vamos contribuir para a preservação da palavra da vida. Então, irmãos, concluindo, né, como a gente viu na notícia que eu falei logo no começo lá, daquela árvore da Guarajuba, que eles, para preservar, eles estavam plantando as sementes, né, aquelas 600 sementes e 3 mudas, era o que eles tinham ali, para preservar essa árvore, para que ela não entre em extinção. Então a gente vê aí que a melhor maneira de se preservar a semente desta árvore é plantando em terrenos férteis para que ela se reproduza. Então, se eles conseguirem reproduzir, ela vai ser preservada. Então, assim também, a gente usa isso como ilustração para a palavra de Deus, que é a semente que foi lançada em nossos corações e que nos trouxe a salvação quando nós cremos na palavra de Deus. Então, para que ela seja preservada, então ela precisa estar num solo fértil, e isso é conosco, né, de preparar o nosso coração dessa forma e dar bons frutos e distribuir, e semear essa palavra em outros solos férteis, né, para que então ela seja preservada. E assim a gente vai dar muitos frutos agradáveis ao Senhor. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a fertilizar o solo do nosso coração, ajudar a preservar a palavra da vida. E então vamos nos lembrar desses 3 requisitos: o desenvolvimento da nossa salvação com temor e tremor, a boa vontade para com Deus e para com o próximo, e a alegria do Senhor, que é a nossa força em todo o tempo. Que Deus nos abençoe. Obrigado por você que assistiu até aqui, por você que está acompanhando. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude nessa semana a andarmos com Ele. Amém? Vamos terminar esse tempo com uma oração? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos
não somos dignos, Senhor, de estar na Tua presença, nem de falar da Tua palavra. Somos, Senhor, como aquele povo de Israel que chorava, que pranteava, lembrando-se dos seus pecados do passado, e dos seus pecados até recentes, Senhor. Quando nós lemos a Tua palavra e vemos como nós devemos andar e como estamos andando, nós sentimos o nosso coração entristecido, porque somos pecadores, não merecemos, Senhor, ser chamados de Teus filhos, mas o Senhor se agradou em nos dar a salvação e o Senhor quer que nós andemos contigo. Então nos ajuda, Senhor, que o Teu Espírito nos capacite, que possamos fazer a Tua vontade, dar bons frutos, preservar a palavra da vida. Nós te agradecemos, pedimos a Tua bênção para todos os irmãos, Senhor, aqueles que estão doentes, aqueles que estão passando por qualquer tipo de dificuldade, que o Senhor possa abençoar e trazer a cura, trazer a resolução dos problemas e a alegria de viver, e que o Senhor nos ajude. Livra-nos, Senhor, de todo mal, de todas as tentações, e nos ajuda a vivermos para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, bom restante de domingo para todos, um bom descanso, e que Deus nos ajude, e até a próxima, se Deus quiser.